Eu acredito que você já tem uma noção do que seria um polo de uma economia mundial. Seria o quê? Um país ou um conjunto de países que eles desempenham uma influência muito forte e significativa no comércio mundial, como está dizendo aí, né? Internacional. E aí a gente vai ver, o livro de vocês vai dividir os polos de economia mundial em três. Vão existir três grandes polos de economia no mundo inteiro. Que o livro vai chamar de tríade. Existe uma tríade, certo? Três grandes grupos aí da economia mundial que controla a economia do mundo. Controla tudo. Controla tanto o processo de produção industrial, quanto as trocas comerciais, quanto também o serviço financeiro, bancário, a logística dos fluxos de capitais. Então, seria o quê? Seriam três grandes conjuntos chamados de tríade que controlam a economia mundial, que tem o poder de influenciar todas as nações do globo, certo? Quais seriam esses três grandes polos de poder que existem no mundo? Alguém sabe? Alguém adivinha quais seriam os três grandes polos de poder no mundo em relação à economia? Silvia está entrando agora. Alguém tem noção aí? Sabe dizer um país que ele desempenha a nível econômico uma influência muito significativa para o mundo todo? China. China? Por incrível que pareça, nesse livro aqui, eles não vão considerar a China. Isso é a parte que eu queria falar com vocês. Que eu acho que o autor desse livro, os autores desse livro, eles precisam dar uma reformulada nesse material. Porque na tríade que eles vão falar aqui, a China não está na tríade. Mas o Japão está. O Japão é um dos polos. Japão é um dos polos. O que é que eu faria se eu fosse autor desse livro? Eu acrescentaria, né, Japão mais China como um dos grandes polos de poder no mundo, e não só o Japão. Aí, o livro vai englobar os Estados Unidos como outro grande polo de poder econômico, e o segundo ou terceiro, enfim, o terceiro aí seria a Europa Ocidental, o grupo de países da Europa Ocidental, que seriam os países que ficam mais a oeste, né? A parte oeste da Europa, onde a gente vai encontrar a Alemanha, França, Reino Unido, que no caso são as três maiores economias realmente da Europa, e também os países que desempenham um poder de influenciar outros, né? Assim, bem significativo. Então, os três grandes polos de poder da economia mundial que vão existir vão ser, no livro de vocês, né? De acordo com o livro de vocês, vai ser o Japão, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, certo? Esses três grupos aí, esses três conjuntos de polos, eles vão se constituir como grandes influenciadores da economia mundial. Por isso que vão ser chamados de polo. Polo seria aquilo que polariza, né? Que exerce influência, força significativa. Então, a tríade internacional é constituída por Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. O que é que esses três grupos aí, eles têm em comum? O que é que eles têm em comum? Quais são os três fatores que vão definir esses países aí, que formam essa tríade do polo de poder econômico mundial? Primeiro que esses países, eles desempenham são os países que controlam, né, de certa forma, a produção industrial. Eles controlam a produção industrial no mundo. E ao controlar a produção industrial, significa dizer que são países que têm uma alta produtividade, que eles controlam também, dominam, de certa forma, produtos de alta tecnologia, né, no setor de alta tecnologia. Então, são países que produzem de tudo no ramo tecnológico, desde a robô, a aeronave, equipamento digital, que mais? Produto farmacêutico, de alta tecnologia, enfim, todo produto de alta tecnologia. Então, esses países, o que é que eles têm em comum em relação à produção industrial? Eles controlam, de certa forma, a produção de produtos de alta tecnologia e eles têm uma alta produtividade. Suas empresas industriais têm uma alta produtividade, certo? Nessa questão de produção industrial, seria isso. Aí, na questão das trocas comerciais, né? São países que têm uma intensidade muito elevada em relação às trocas comerciais com outros países do mundo. É tanto que quando a gente fala de crise financeira internacional, geralmente atinge um desses polos de poder, né? Ou acontece nos Estados Unidos e afeta o mundo, ou acontece ali no Japão, ou está acontecendo em algum país da Europa Ocidental e que afeta o mundo como um todo. Por quê? Porque esses países, esse conjunto desses três países aí, esse conjunto desses três grandes blocos da economia mundial, três grandes polos da economia mundial, eles têm um poder de decisório e de influenciar todos os outros. Então, quando uma crise financeira começa em um deles, acaba afetando, né, é um efeito dominó, acaba afetando os outros países com os quais eles mantêm relações comerciais.
E uma das características desses três polos de poder, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, é que eles têm intensas trocas comerciais com vários outros países do mundo. E essas grandes trocas comerciais fazem com que eles controlem o comércio, né, internacional. Eles controlam, de certa forma, o valor das mercadorias, a intensidade do fluxo dessas mercadorias. Então, a gente poderia até dizer, corroborar com o que o livro diz, né, que diz assim que esses países que fazem parte da tríade, eles, de certa forma, eles englobam grandes parcelas, grandes fatias do comércio internacional. Eles começam a dominar grandes fatias do comércio internacional, por participarem ativamente nessas trocas internacionais, né, de produtos, né, tanto na exportação de produtos quanto na importação, na compra de produtos, certo? Mas o segundo elemento aí que unifica, que caracteriza esses três grandes polos de poder no mundo, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, é que eles participam intensamente das trocas comerciais mundiais. Primeiro fator seria a questão da produção industrial, segundo fator, a intensividade das trocas comerciais, e agora o terceiro fator, que é que eles têm de comum, também em comum, e que o livro vai adotar, seria a questão de que eles controlam os mercados financeiros internacionais, né? O que seria controlar o mercado financeiro internacional, professora? Quer dizer que é dentro desses países que a gente vai encontrar as maiores bolsas de valores do mundo, como, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York, que ela é a top, né? Ela é o número 1. Deixa eu até colocar aqui para vocês terem uma noçãozinha, procurar aqui uma lista das maiores bolsas de valores do mundo para vocês verem quais são. Maiores bolsas de valores do mundo. Deixa eu descer aqui. Maior bolsa de valores do mundo é a de Nova York, New York Stock, é a maior do mundo. Ela é a top 1 das bolsas de valores do mundo. É por isso que, geralmente, as grandes crises do sistema capitalista, que a gente tem noção de hoje, né, do século XX para o século XXI, são crises que começam aqui, na Bolsa de Valores de Nova York. Ela é a maior do mundo, ela é a top 1 do mundo. Se ocorre uma crise nessa bolsa, todas as outras são afetadas, porque o fluxo financeiro internacional está conectado. Então, quando a Bolsa de Valores ela entra em uma crise, de certa forma causa também um efeito dominó nas outras, porque elas têm contato direto umas com as outras. Então, essa é a número 1, Nova York. A Nasdaq também, Nasdaq também é uma das maiores do mundo. Ela pertence a um conglomerado, também é um conjunto, e também controla outras 8 bolsas de valores localizadas em países nórdicos da Europa. A Nasdaq. Bolsa de Valores de Londres, olha aí. Londres, Reino Unido, né? Eu falei que dentro da Europa Ocidental, 3 países eram bem influentes, né? Reino Unido, Alemanha e França. São países muito influentes dentro da Europa Ocidental. Então, uma das principais bolsas, maiores bolsas do mundo também, né, fica lá no Reino Unido, a de Londres. Para vocês perceberem que essa terceira característica dessa tríade é que eles conseguem controlar também o sistema financeiro internacional, né? Com as bolsas de valores, com as taxas de câmbio também. E tem outra característica que o livro mencionar. Sim, os empréstimos bancários também. Nesses países eles concedem, né, muitos empréstimos bancários, tanto ao setor privado quanto ao setor público de outros países. E, de certa forma, acaba ocasionando numa centralização, né, do setor bancário mundial. Olha aí, Bolsa de Tóquio, uma quarta aqui nessa lista. Tóquio, Japão, né? Um dos polos de poder que o livro vai mencionar é o Japão. Aí a de Xangai, chinesa. A B3 é a de São Paulo, localizada em São Paulo, Brasil. Que nem tem mais, né? Só tem até a sexta. Mas, enfim. Se a gente fosse dar uma estudadinha, a gente ia ver sobre Bolsa de Valores, né? No caso. A gente ia ver que as maiores bolsas de valores do mundo se concentram realmente nesses 3 polos da economia mundial. Ou nos Estados Unidos, no caso é a maior do mundo, fica nos Estados Unidos, que é a de Nova York, ou no Japão, a de Tóquio, que é muito influente no mundo inteiro, ou então na Europa Ocidental, né? Como, por exemplo, maior aí, a de Londres. Mas existem outras também que são bem influentes. E também o livro não vai mencionar, e é isso que eu queria falar agora, isso é muito importante que vocês saibam,
Embora o livro ele diga que os 3 grandes polos de poder no mundo são o Japão, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, esse livro ele não leva em consideração o grande poderio econômico, financeiro, industrial, atualmente chinês, né? Então, eu faria o quê se eu fosse autora desse livro? Como eu já mencionei aqui nessa aula. Eu colocaria dentro do grupo do Japão, colocaria Japão mais China. Porque hoje a China tem um poder de influenciar até, de certa forma, maior do que os próprios japoneses, né? Porque a China é a segunda maior economia do mundo. Os japoneses e o Japão é a terceira maior economia do mundo. Então, eu diria que os 3 grandes polos da economia mundial são os Estados Unidos, realmente Estados Unidos, ali constituindo um polo sozinho. Aí a Europa Ocidental, né? Junto dos países mais desenvolvidos, mais ricos da Europa, na parte oeste da Europa. E o terceiro grande polo eu colocaria ali junto China e Japão. Pronto. Aí a gente teria a tríade realmente do que está se constituindo, o que está se efetivando hoje em dia na economia mundial. Alguma dúvida? Ou não? Aí o que é que o livro vai fazer agora com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre os 3 grandes polos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, no caso vai ser o tema da aula de hoje, Estados Unidos. Aí vamos falar um pouquinho sobre Europa Ocidental, alguns países principais, o que está acontecendo na Europa, por que eles são um polo de poder da economia mundial. E vamos falar um pouquinho sobre o Japão, certo? Então, o capítulo em si vai falar disso. É um capítulo simples, vocês vão compreender bem direitinho, eu acredito, vão compreender. E não vou ter muita dificuldade, não. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos se localiza em um paísinho da América, né? Eles não são os únicos americanos que existem no mundo. Embora, muitas vezes, quando nós vamos nos referir aos Estados Unidos, nós chamemos eles de americanos, mas todas as pessoas que vivem na América é americano, o brasileiro é americano, né? O mexicano é americano, o canadense é americano, todo mundo que vive na América é americano. Embora eles, como é a maior economia da Europa, né? Da Europa, maior economia do continente americano, colocam eles como os americanos, chamam eles de os americanos. Ou então norte-americanos, sendo que na América do Norte não tem só eles, né? Não tem só os estadunidenses, tem também o Canadá, os canadenses e tem também os mexicanos. Então, até quando você vai dizer assim, quando você vai se referir aos estadunidenses, você chama eles de norte-americanos, então você não está chamando só eles ali, você está chamando toda a galera que vive na América do Norte, que é Canadá, Estados Unidos e México. O termo correto seria estadunidense, porque eles são estadunidenses. Então, vamos lá. Os Estados Unidos é um país que teve um processo de colonização, né? Também vivenciou o processo de colonização. Um processo de colonização um pouco não, depende da área, na verdade, diferente da do Brasil. Eles tiveram 2 tipos de colonização lá, né? O processo de colonização dos Estados Unidos se deu de 2 formas, basicamente. Primeiro que houve realmente a divisão do território. Lá, quando as primeiras pessoas começaram a chegar nos Estados Unidos, começaram a habitar e a se concentrar nessa parte leste do país. Tá vendo? Que vai dos Montes Apalaches até... É porque vocês não vão entender o que é Monte Apalache se eu não mostrar. Deixa eu ver se eu mostro um mapa do relevo dos Estados Unidos. Mapa do relevo... Tá... Deixa eu ver se tem um bom aqui. Dá pra ver esse? Não, esse dá pra ver direito, não. Tá péssimo. Deixa eu melhorar. Vou botar diretamente em Montes Apalaches. Queria que mostrasse a área, né? Aqui tá mostrando, ó, esse mapa aqui, os Montes Apalaches. A região um pouco mais elevada dessa parte aí, leste do país. Estão vendo essa parte aqui em marrom, ó? Quando as primeiras pessoas começaram a habitar os Estados Unidos da América, as primeiras levas de pessoas que chegaram nos Estados Unidos, ingleses, britânicos, no caso, né, que chegaram aqui, os anglo-saxões, eles começaram a habitar essa região dos Montes Apalaches até as margens aqui do Oceano Atlântico, porque foi o primeiro local realmente de ocupação, como se deu aqui no Brasil também, né? Quando os portugueses chegaram, eles começaram a habitar também o litoral brasileiro, essa parte leste do Brasil, a parte leste do Brasil, na verdade.
Então, lá nos Estados Unidos também aconteceu isso. Assim como no Brasil, o nosso território foi dividido em capitanias, não foi? No início da colonização. Lá nos Estados Unidos, o território deles foi dividido também, mas foi dividido em 13 colônias, né? Foram concretizadas, foram organizadas 13 colônias. Então, existiam colônias nessa parte norte aqui, ó, que vai dos Montes Apalaches até o Oceano Atlântico, né? Não existia ocupação nessa outra parte dos Estados Unidos aqui em verde, não existia. Basicamente, o início da formação do território dos Estados Unidos era isso aqui, essa parte leste. Então, o território foi dividido em 13 colônias, aí tinha as colônias do norte, as colônias centrais e as colônias do sul. Quando a gente vai estudar os Estados Unidos, história dos Estados Unidos, a gente vê que existe uma distinção aqui entre colônias do norte e colônias do sul. Se faz essa distinção para que as pessoas entendam mais rápido um pouquinho do que aconteceu no início da formação dos Estados Unidos. Então, a gente divide as 13 colônias entre colônias do norte e colônias do sul, para compreender o processo de ocupação do território, de produção do território, da economia que também se deu em cada parte. Fica mais fácil da gente compreender. Então, as colônias do norte, elas tinham... Alguém já estudou a história dos Estados Unidos? Já estudou a história dos Estados Unidos? Já? Vocês estão no segundo ano já, né? Já? Pronto. Como é que era a diferença das colônias do norte para as colônias do sul? Alguém lembra? Qual era a diferença entre elas? As colônias do norte dos Estados Unidos e as colônias do sul dos Estados Unidos. As colônias do norte, elas eram o quê? Área de ocupação e outra de exploração. As colônias do norte tiveram um tipo de colonização de povoamento, né? De povoamento, as do norte. Significa dizer, assim, de forma bem simples, que quando os britânicos, as primeiras pessoas chegaram aqui nos Estados Unidos, nessa parte norte, eles vieram para realmente fundar uma nova pátria, né? E não vieram para explorar o território, para mandar para a metrópole, não. Os recursos naturais. Eles vieram para fundar realmente um novo território, uma nova pátria. E a galera do sul teve um tipo de colonização diferente. A colonização do sul foi a colonização de exploração, porque o território foi dividido. As colônias do sul tinham um sistema escravagista, o trabalho era escravo, a produção era voltada para a metrópole, para a exportação para a metrópole, os recursos eram retirados e enviados para a metrópole, vendidos para a metrópole. Que mais? A produção se dava, geralmente era uma produção agrícola, praticamente as indústrias começaram nos Estados Unidos na parte norte, é por isso que a parte norte era mais desenvolvida. As indústrias começaram lá, um processo de diversificação da economia também começou na parte norte dos Estados Unidos, das colônias do norte. As colônias do sul, o tipo de economia era uma economia agrícola, eles fabricavam e exportavam basicamente produtos agrícolas, como, por exemplo, algodão, né? O trabalho era escravo, como já falei, e o trabalho se dava em grandes propriedades agrícolas, grandes propriedades, que a gente chama de plantation, né? Então, na parte sul, o trabalho se dava de forma forçada, era escravo, se dava em grandes propriedades rurais e era um tipo de colonização exploratória, porque visava explorar os recursos, né, para mandar ali para a metrópole. E essa parte ao sul era bem mais controlada, digamos assim, pelos ingleses do que por eles mesmos, que chegaram até aí, nessa parte sul. Enquanto as colônias do norte eram colônias mais, vou dizer aqui de forma bem simples, elas tinham uma certa independência. Mesmo no início da colonização, no processo de colonização, eles eram mais independentes em relação à metrópole. Por quê? Porque eles vieram com outro intuito aqui, né? O intuito deles era realmente fundar uma nova pátria e eles, como a economia foi sendo desenvolvida, o trabalho aqui se dava de forma livre. Nas colônias do norte não existia escravização, o trabalho era livre. E geralmente as propriedades eram divididas entre famílias, não se dava em grandes propriedades a produção, tiveram um tipo de economia bem diversificada, foi aqui nessa parte norte também que se deu o início da industrialização nos Estados Unidos. Essa parte norte sempre foi mais desenvolvida, desde o período inicial da formação dos Estados Unidos. Deixa eu ver se falta dizer outra coisa. Eles tinham uma economia mais próspera, pronto. E tinha um mercado interno já constituído, né? Começaram a constituir, na verdade, um mercado interno de troca de produtos, de exportação de produtos interno. Enquanto a parte sul era muito dependente, de certa forma, da metrópole, né? Escravagista, né? O sistema de plantation produzia muito para exportação, exploração do meio, enfim. Uma coisa que a gente tem que saber também sobre a história dos Estados Unidos é que
como no início eles começaram a habitar essa parte a leste, a exploração, a marcha ao oeste só se deu com o processo depois da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que se tornou independente antes do Brasil. Olha aí, eles se tornaram independentes em 1776, no século XVIII, enquanto o Brasil... desculpa, eu nem falei isso, mas enfim. Eles se tornaram no século XVIII e no século XIX o Brasil se tornou independente, em 1822. Mas se tornaram independentes antes da gente. Então, quando se deu o processo de independência dos Estados Unidos, eles começaram um movimento rumo ao oeste, chamado Marcha ao Oeste. Começaram a ocupar essa parte aqui ao oeste. Mas não se deu de forma tão simplesinha como a gente imagina, não. Uma grande parte dos territórios dos Estados Unidos aqui no oeste e na parte sul dos Estados Unidos se deu através de guerras, de conquista, se deu através de compra de território também. Eles compraram ou incorporaram território, enfim. E se deu através de uma relação muito próxima entre eles, né, os estadunidenses, com britânicos, espanhóis, mexicanos, franceses. Houveram algumas guerras e alguns territórios foram comprados. Mas a marcha oeste, a colonização do oeste dos Estados Unidos só vai começar mesmo, de forma efetiva, quando os Estados Unidos se tornam independentes, que é no ano de 1776. Aí, em meados do século XIX, deixa eu colocar aqui para o PDF. Meados do século XIX, quando eles já estavam independentes e tudo mais, já tinham ido rumo ao oeste. O que é que aconteceu? Eles definiram suas fronteiras. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Então, meados do século XIX, os Estados Unidos completaram o processo de expansão territorial, já tinham ido para a parte oeste, tinham conquistado alguns territórios, comprado alguns territórios, tinha constituído seu território nacional, tinha definido suas fronteiras, meados do século XIX. Mas, o que é que vai acontecer? No século XIX, embora eles já tivessem constituído seu território, né, suas fronteiras, existia uma rivalidade muito grande entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. E essa rivalidade se deu principalmente pela forma da economia que se tinha em cada parcela dos Estados Unidos. Enquanto a parte norte era mais, como é que eu posso dizer, mais livre, né? Não existia o trabalho escravo, já tinha, aqui no século XIX, já tinha começado a desenvolver seu setor industrial, já era bem independente, né? Da parte sul, enfim. Enquanto a parte norte era mais rica, mais desenvolvida, a parte sul ainda era muito agrária, muito dependente do trabalho escravo. E nesse período aí, metade do século XIX, que é quando vai ocorrer a Guerra da Secessão, que é a guerra de secessão quer dizer separação, fragmentação, mas é a guerra que vai ser conhecida como a Guerra Civil Estadunidense. Essa guerra aqui vai ser ocasionada principalmente por causa dessa diferença que existia entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Enquanto nas colônias do Norte, eles lutavam já nesse período aqui, já depois da independência, né? Eles já começavam a lutar pelo processo de abolição da escravatura. Nas colônias do Sul, eles não queriam isso. Eles não queriam abolição da escravatura, eles queriam continuar com o sistema escravista. E quando houve o processo de colonização da parte oeste, depois da independência dos Estados Unidos, tanto as colônias do Sul queriam impor o sistema escravista, o modo de economia que eles tinham, quanto as colônias do Norte queriam impor o sistema econômico que eles tinham. E aí essa rivalidade ocasionou que findou na Guerra da Secessão, que foi uma grande guerra civil, né, que houve uma mortandade bem grande de pessoas nos Estados Unidos. Essa Guerra da Secessão se deu entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. E durou basicamente 4 anos. Foi de 1861 a 1865. Durou aí 4 anos, né? Quem venceu a Guerra da Secessão nos Estados Unidos? Foram as colônias do Norte. Primeiro que as colônias do Sul, houve um certo bloqueio econômico para elas. As colônias do Norte tinham mais alianças, tinham mais força econômica para investir e também militar. Enfim, eles acabaram vencendo a Guerra da Secessão. E aí, quando ocorreu o finalzinho da Guerra da Secessão, houve, de certa forma, uma reunificação. Uma unificação do território nacional. Quando realmente as colônias do Norte venceram, houve uma unificação do território. Então, as colônias do Sul tiveram que passar por um processo de modernização para como é que eu posso dizer? Seguir o sistema que já estava acontecendo nas colônias do Norte, né? Os Estados Unidos se tornou realmente aqui uma federação, né? Uma federação de estados. E aí, o que é que aconteceu?
houve uma melhora significativa na parte sul do setor agrícola, do setor industrial, também começaram a desenvolver o setor industrial. Houve um rápido crescimento da população também nessa região. E outra coisa que o livro vai mencionar é que houve um processo de mudança no sistema financeiro do país. Os Estados Unidos começou a adotar uma tarifa alfandegária para tentar se proteger da concorrência dos países europeus. Buscou expandir suas fronteiras. Outra coisa que eu não falei, nessa época da Guerra da Secessão, no ano de 1862, houve o Homestead Act. Aqui nem fala, eu acho. Fala não, isso aqui não, mas é importante. O Homestead Act está na página 153 de vocês. Houve um tipo de colonização privada nos Estados Unidos. Professora, o que é isso? Colonização privada. Como assim colonização privada? Quer dizer que quando os Estados Unidos começaram a colonizar a parte oeste, eles começaram, para tentar desenvolver a parte oeste dos Estados Unidos, eles começaram, e também o setor industrial, agrícola, enfim, eles começaram a vender terras para imigrantes. Imigrantes que vinham da Europa. Começaram a vender terras. Esse processo é chamado de Homestead Act. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas tem no livro de vocês aí. Então, o dinheiro que eles ganhavam vendendo esses territórios para pessoas que vinham de fora ocupar era investido na economia, né? Na exploração agrícola, na implantação de ferrovias intercontinentais, que houve também a formação nesse período, já que na Guerra de Secessão. Enquanto ocorria a Guerra de Secessão, ocorria também a criação de uma infraestrutura, né, de ferrovia bem significativa, que uniu o país como um todo, a parte oeste e a parte leste. E essas ferrovias, elas eram financiadas justamente pela essa colonização aqui privada, porque eles vendiam território para os imigrantes que vinham né, para as pessoas que vinham da Europa para os Estados Unidos. Eles vendiam o território, pegavam o dinheiro e investiam no setor da infraestrutura, no setor agrícola, no setor industrial. Então, o livro vai até pontuar aqui, a colonização particular se tornava um negócio lucrativo para os Estados Unidos e começava a expandir suas fronteiras demográficas e abrir novas áreas para a agropecuária. Sem contar que, ao criar esse sistema de colonização privada, que eles vendiam territórios ao oeste, eles lucravam com isso, porque eles vendiam o território, e ao lucrar, eles tinham como investir em outras coisas. Então, tanto investiam em estradas para ferrovias, quanto investir no setor agropecuário, né? E também, depois, começaram a investir no setor industrial. Então, foi um sistema que eles adotaram, de colonização, e que deu muito certo, né? Até então, até a época. Deixa eu ver se falta outra coisa. Aí sim, no finalzinho da página tem dizendo a observação. Os Estados Unidos formavam um sistema bancário nacional, nesse período aí depois na segunda metade do século XIX. Os Estados Unidos formavam um sistema financeiro nacional que permitia a implantação centralizada de políticas monetárias e cambiais. Eles mesmos começaram a criar suas taxas de câmbio, suas tarifas alfandegárias para os seus produtos, para proteger de produtos que vinham de fora, principalmente da Europa. Já no século XIX, isso. Agora vamos para dinâmicas territoriais na página 154 de vocês. Onde é que se localizavam no século XIX as principais indústrias do país? Nos Estados Unidos, as indústrias elas se localizam nos belts. Toda vez que você vai falar de um grande setor industrial nos Estados Unidos, a gente vai chamar de belts. Então, existe o belt do setor aeronáutico, o belt do setor de robótica, o belt do setor, sei lá, da área naval, enfim. Os belts seriam o quê? Belts, nos Estados Unidos, seriam cinturões. Belts quer dizer cinturão, mas belt significa dizer uma área industrial, uma área industrializada dos Estados Unidos. Cada belt é um cinturão industrial nos Estados Unidos. Aí existe o Manufacturing Belt, que seria tipo, já foi no passado a principal área industrial dos Estados Unidos, o Manufacturing Belt. Até mais ou menos no final do século XIX, né, o Manufacturing Belt, tipo, o Nordeste dos Estados Unidos era a principal área industrial dos Estados Unidos. Aí depois disso,
começou a ocorrer um processo de expansão de indústria para outras áreas, como, por exemplo, ele vai citar aqui mais duas áreas que começou a ocorrer o processo de expansão, tanto para a parte sul dos Estados Unidos, ó, no seu entorno, cadê? Vai haver um processo de expansão, tanto para a parte sul, quanto para a parte oeste dos Estados Unidos. E aí eles vão começar a desenvolver outros setores industriais. O Manufacturing Belt, não é que eles vão deixar de ter uma grande influência, mas vai perder um pouquinho o seu poderio industrial que eles tinham até o século XIX, que é a parte nordeste dos Estados Unidos. Até mais ou menos da independência dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, até mais ou menos final do século XIX, a região mais rica, mais industrializada, mais desenvolvida dos Estados Unidos era a parte nordeste dos Estados Unidos, onde se deu também as colônias do norte, né, que a gente falou até agora. Estava falando até agora. Então, aquela região ali era chamada de Manufacturing Belt, era a principal região industrial dos Estados Unidos. Não é que deixou de ser, mas que hoje em dia a gente conta com vários outros belts, várias outras áreas industriais, cinturões industriais importantes do país. Não só na parte nordeste do país, quanto na parte sul, na parte oeste, onde a gente vai encontrar, no oeste, a gente vai encontrar o Vale do Silício. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Vale do Silício, né? Tem até um pouquinho falando no livro de vocês sobre o Vale do Silício, que é uma área de grande desenvolvimento de tecnopolos. Existem várias indústrias que são tecnopolos, indústrias que estão ali nas proximidades de um grande centro de pesquisa, uma grande universidade, que atuam maciçamente na produção, na confecção e elaboração de novos produtos tecnológicos de alta tecnologia de ponta. Né? Todas as grandes empresas que a gente conhece do ramo industrial e que é do ramo digital, nos Estados Unidos se localizam naquela parte mais oeste, geralmente. Que é ali onde vai se concentrar realmente a área de alta tecnologia nesse ramo digital. Aí sim, no final do século XIX, a região do Manufacturing Belt tornou-se uma área dinâmica, urbana e industrial. Sim, né? Porque já desempenhava um grande poderio industrial até então, na época. No seu entorno, estabeleceu-se uma periferia baseada na agropecuária. Então, no entorno da região nordeste dos Estados Unidos, começou a se desenvolver uma comunidade de pessoas que tinham como principal fonte de economia a agricultura ou a pecuária. Baseado principalmente nas planícies centrais do país, como no rio Mississippi e nos afluentes dele. Já ouviram falar do rio Mississippi? Rio Mississippi. E também o oeste semiárido, que começou a sofrer um processo rápido de povoamento. Então, até o século XIX, essa região do Manufacturing Belt, o nordeste dos Estados Unidos, era a região mais desenvolvida do país, mais urbanizada, mais rica do ponto de vista industrial, financeiro, enfim, era mais desenvolvida. No entorno da região, né, tanto na parte oeste quanto na parte ao sul, começou a se desenvolver um tipo de povoamento, mas que se baseava principalmente na agropecuária e não na indústria, não era tão forte quanto era na região nordeste. Já nas duas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, o centro de gravidade do Manufacturing Belt migrou para a costa atlântica. Ou seja, a galera que estava só no nordeste dos Estados Unidos começou a migrar para outras áreas. A galera que eu estou falando, o setor industrial, né, começou a migrar para as outras áreas dos Estados Unidos e a desenvolver outras áreas nos Estados Unidos. Então, como, por exemplo, começaram a migrar para a região dos Montes Apalaches, dos Grandes Lagos, para outras regiões do país. Na região dos Montes Apalaches dos Grandes Lagos, começou a se desenvolver a indústria de bens de produção, baseada principalmente no carvão mineral e no minério de ferro, e nascia também a indústria automobilística, e se tornou, com o tempo, um dos principais setores da economia dos Estados Unidos. O desenvolvimento industrial inicialmente foi protegido pela política alfandegária, que eles criaram, tarifa de produtos, controle desses produtos que vinham de fora e que também eram exportados, e financiamento das exportações agrícolas. Isso foi basicamente o que favoreceu a industrialização das outras regiões dos Estados Unidos. Controle alfandegário de produtos que vinham de fora, e também porque eles controlavam bastante o setor agrícola, né? Controlar, que eu falo assim, o dinheiro que vinha, que era obtido com a venda dos produtos agrícolas, eles investiam no setor industrial.